Vamos falar de livros? Eu recentemente terminei A Biblioteca da Meia-Noite e esse foi um livro que, apesar da tradução ser ruim, eu achei a tradução um pouco infantil. Não foi a melhor tradução que eu vi, né? E eu leio em inglês, então eu deveria ter lido em inglês. Se você lê em inglês, já fica a minha sugestão para você. Mas se você não lê, vai servir do mesmo jeito, leia em português, que eu acho que vale a pena. Este livro me trouxe muitos insights assim sobre a vida, que eu acho que valem a pena serem divididos com vocês. Esse não vai ser um quadro recorrente aqui no canal, acho eu, porque muitas vezes a gente lê livros só para ler. Às vezes a gente tira um ou outro conhecimento, um ou outro insight, mas não que valha a pena ser discutido. Mas esse livro em especial me trouxe bastante material, porque me fez pensar muito sobre as pessoas hoje em dia, sobre as pessoas que me rodeiam, sobre as pessoas que rodeiam os meus amigos. Então, eu acho que vale a pena dividir e eu decidi fazer um vídeo para falar desses pensamentos aqui com vocês. Bora lá? Eu vou começar dando um contexto geral do livro. Pode ser que tenha um ou outro spoiler, tá? Então, se você não leu o livro e não quer ficar, já fica aqui o meu aviso. Agora, se você não leu e quer ficar, beleza. Esse livro conta a história da Nora, que é uma mulher que está passando por uma situação de quase morte. Nessa situação, ela adentra um espaço, né, que no caso dela é uma biblioteca, onde ela tem livros de arrependimentos. E ela escolhe um arrependimento que ela gostaria de mudar, ela recebe um livro, e neste livro ela vive uma outra versão da vida dela, baseada numa escolha diferente em relação a este arrependimento. O livro inteiro é ela vivendo vidas alternativas, com escolhas diferentes que ela fez na vida, e tendo pensamentos e insights, e gostando ou não, né, dessas escolhas, e tendo visões diferentes de coisas que ela pensava. Então, assim, eu tirei alguns textos, né? Marquei algumas passagens do livro e queria dividir aqui com vocês. Quando começou o livro, ela me irritou um pouco como pessoa, porque eu sempre fui uma pessoa, que eu me considero, né, muito forte. E até na adolescência, que eu me considerava o caos em pessoa, eu vivia chorando, brigando, amando nesse ciclo doido, porque, né, eu sou ariana, então eu tinha lá toda essa força que vinha de dentro e às vezes também tinha, né, as minhas inseguranças, os meus problemas, uma vontade de ser amada, né, de ser gostada, de ser bem tratada. E quando a gente está na adolescência, todos esses sentimentos vêm de uma forma muito mais intensa. Então, eu tive momentos difíceis na minha vida. Porém, eu acho que ela era uma pessoa que não sabia lidar com os sentimentos dela. E isso para mim é difícil de entender, sabe? Não quero que você me interprete mal, não quero ofender ninguém, mas eu acho que todos nós temos uma força incrível dentro da gente. E a gente não passa por nenhum problema ou nenhuma fase ou nenhum desafio que a gente não possa aguentar. Pode ser assim difícil no começo, pode ser difícil durante, né, o processo inteiro, mas a gente tem todas as ferramentas que nós precisamos para resolver, para sair, para crescer, para se desenvolver depois deste desafio em si. Então, para mim era um pouco difícil, eu achava ela muito reclamona, muito insegura, muito frágil, sabe? Mas, conforme a história foi se desenrolando, eu comecei a simpatizar com ela. E aí que começou os meus insights. Por quê? Já foi um teste para mim mesma, que é eu preciso entender que nem todo mundo é como eu sou. Que nem todo mundo vai encontrar as respostas dentro de si. Que nem todo mundo vai
se esforçar para tentar sair ali daquele buraco. Então, esse foi o meu primeiro teste de paciência, de empatia. E, inclusive, tem uma frase que ela fala no começo do livro, que era: então era isso, ninguém precisava dela. Ela era supérflua para o universo. E eu lembro que quando eu era adolescente, teve um episódio em si que eu sou uma pessoa muito sociável, né? Então eu queria estar com todo mundo e querendo ou não, né, São Paulo é grande, cada um mora num canto, cada um ia fazer as suas coisas e eu fiquei um final de semana inteiro sozinha em casa. E eu estava acabada, eu estava muito triste, porque ninguém me respondia, porque ninguém queria fazer nada, porque ninguém, né, queria ir para lugar nenhum, porque nem a minha família, sim, um drama. E isso me despertou, assim, esse sentimento. Só que foi um dia, foi uma vez que eu falei: nunca mais, eu não quero me sentir assim, eu não vou me sentir assim. Ninguém tem o poder de fazer eu me sentir desse jeito. Claro, né? Não é fácil assim, mas a decisão é fácil. O sentimento talvez fique ali, ele volte, ele vá, né? Ele volte com menos intensidade, ele apareça de vez em quando. Mas a decisão de você não se deixar abalar por isso, essa sim é instantânea, entende? Então você traz consciência para esse momento. Então, é isso, já fica o meu primeiro insight, né? A gente tem o poder de escolher, né? Mesmo que os nossos sentimentos eles vão e voltem e não seja assim uma mudança imediata, a decisão sim, a decisão é imediata. Isso serve para tudo na vida. Para uma dieta, né? Quero mudar de vida já. O resultado não é instantâneo, mas a decisão sim. Eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou comer melhor, eu vou me exercitar melhor e assim por diante. Entende? Eu separei aqui 5 frases que ela falou. Das coisas que não tinha conseguido ser e realmente havia um bocado de coisas que ela não tinha sido, a sensação de incompletude, quase todos os sentidos, um quebra-cabeça inacabado de ser humano, vida incompleta, morte incompleta. Ela se sentiu uma pessoa que não era capaz de nada, que não era talentosa para nenhum lugar, que fazia as pessoas sofrerem, que a vida dela era incompleta. Mas aí volta aquele assunto que eu falei para vocês no vídeo sobre não existe receita para a vida, né? Eu vou até deixar aqui para vocês, que é: se vive a vida todos os dias. Não é um momento, uma decisão, uma coisa que vai fazer com que você tenha a vida dos seus sonhos. São todos os dias. São todas as escolhas every day, né? Porque a gente acorda todos os dias, a gente faz. Só que a gente só vive um dia de cada vez. A gente vive o hoje. O ontem já passou, o amanhã ainda não existe. Então, a gente precisa fazer escolhas que se alinhem com o que a gente quer, com o que a gente gosta, com o que a gente, né, espera para a vida, para o futuro. No fim, conforme ela foi experimentando as vidas, ela foi tendo insights. Então, o que é sucesso? Nora não fazia ideia do que era sucesso. Ela vinha se sentindo um fracasso fazia tempo. A questão é que o caminho que a gente considera mais bem-sucedido, na verdade não é, porque muitas vezes a nossa visão de sucesso vem de alguma desculpa. Porque muitas vezes a nossa visão de sucesso vem de alguma noção falsa e externa de conquista. Seja uma medalha olímpica, um marido ideal, um bom salário, existem todas as métricas que a gente tenta alcançar. Quando na real o sucesso não é algo que se possa medir. A vida não é uma corrida que se possa vencer. É tudo uma grande bobagem, na verdade. Isso daqui eu sempre falo, né, no meu Insta e tudo, que o sucesso para cada um é diferente, né? Muitas vezes você ser bem-sucedido é você ter uma família muito maravilhosa, é você ter talvez um trabalho dos seus sonhos. Talvez seja só ganhar muito bem e viver a sua vida, né, gastando esse dinheiro, independente se você gosta ou não do seu trabalho. Tem uma pessoa que a visão de sucesso dela seria estar saudável, bonita para o resto da vida dela. Para uma outra pessoa, talvez, ter uma vida de sucesso seria ser mediana
em todos esses aspectos. Ter um trabalho que ela goste mais ou menos, um dinheiro que mais ou menos dá para ela viver, uma família que tá ali segura, bem amparada, feliz. Então, não existe uma visão certa de sucesso. Inclusive, numa das vidas, ela estava procurando, né, onde ela faria sucesso, como seria ter sucesso, enfim. E em uma das vidas ela era uma popstar e ela estava super bem e tal, e ela desiste dessa vida. Toda vez que ela tem essa sensação de que essa vida não é minha, que ela está incompleta, ela volta para a biblioteca para poder escolher um livro novo, uma vida nova, uma versão da vida dela diferente. E depois de viver muitas vidas, ela chega numa fase que ela começa a pensar que toda vida tem um defeito, toda vida tem um problema, independente das escolhas. Que inclusive ela foi parar naquela vida em decorrente de uma escolha que ela achava que tinha feito errada, né? Então era um arrependimento. Ela foi parar naquela vida e ela começa a ver que tudo bem, aquilo estava resolvido, mas tinha outros problemas. E aí ela traz uma frase que eu gosto muito, que é tão fácil, quando presos numa vida só, imaginar que períodos de tristeza, de perda, de fracasso ou de medo são resultados daquela existência em particular, que é um subproduto de viver de uma determinada maneira, em vez de simplesmente viver. Quer dizer, as coisas seriam bem mais fáceis se a gente entendesse que não existe um certo modo de viver que nos torne imunes à tristeza. E que a tristeza é parte intrínseca do tecido da felicidade. Não dá para ter uma sem a outra. Obviamente, elas vêm em diferentes graus e doses, mas não há uma vida sequer em que uma pessoa possa existir em estado permanente de felicidade absoluta. E imaginar que existe uma vida assim só acrescenta mais infelicidade à nossa vida. É exatamente o que a gente vive hoje em dia. As pessoas se comparam com coisas que ela não tem, e aí ela fala, beleza, todas as tristezas, os problemas são decorrentes dessa vida aqui. É porque eu vivo desse jeito. Só que, na verdade, é tudo decorrente da maneira como você vê as coisas, independente da vida que você tem, da quantidade de dinheiro que você tem, do trabalho que você tem, dos amores, né, que você já viveu, das viagens que você fez, da família que você construiu. Sempre vão existir problemas. E é a forma como você lida com esses problemas que eu acho que fazem toda a diferença, né? É isso que determina o quão feliz você vai ser, mesmo tendo momentos de tristeza. Eu sempre falo que quando eu era adolescente, eu ia para a escola e 7 horas da manhã, eu sou uma pessoa diurna, né? Então eu acordava super cedo, acordava 5 horas da manhã, 7 horas eu já estava na escola, e eu estava sempre sorrindo, sempre feliz. Por quê? Porque eu sou assim. E aí o pessoal perguntava, você nunca tá triste? Você nunca tá de mau humor? E na verdade, sim, eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de mau humor, mas eu acho que no fim, a vida que eu tenho e as coisas que eu penso e as escolhas que eu faço, né, que me levam a ter essa vida hoje, são só motivos para agradecer. E se não forem motivos para agradecer, eu preciso mudar, porque tudo é resultado das escolhas e da maneira que eu vejo tudo que acontece na minha vida. Só não tem jeito para a morte. Para o resto, a gente dá um jeito, a gente muda, a gente escolhe coisas diferentes, a gente, né, pensa em novas possibilidades. Tem até uma frase que ela fala: não existe jeito certo de jogar, existem muitos jeitos. No xadrez, como na vida, as possibilidades são a base de tudo. Cada esperança, cada sonho, cada arrependimento, cada instante de vida. No fim do livro, aqui tem spoiler, então se você não leu o livro e não quer saber, passa daqui. Mas a ideia é, no fim do livro, ela resolve, né, viver. Ela percebe que não existe vida perfeita. Ela percebe que não existe escolhas perfeitas. E ela decide viver. E quando ela decide viver, onde ela vai parar? Na vida original dela, obviamente. E ela começa a ver as coisas com muito mais detalhes, com muito mais carinho. E ela percebe também que muitas das visões que ela tinha eram parciais,
Porque, na verdade, tudo que a gente enxerga são com os nossos olhos, com as nossas lentes, digamos assim. A gente pode viver a mesma situação. Eu tenho uma visão totalmente diferente da que você vai ter daquela mesma situação. Por quê? Porque a gente tem backgrounds diferentes, porque a gente pensa diferente, porque a gente tem materiais, né, externos, convivência, amizades, livros, programas de TV, séries, que afetam a gente de maneiras diferentes. Então, é muito doido como tudo é parcial, não existe uma verdade absoluta. E no fim ela percebe que o problema da vida dela original não era que ela era infeliz, mas que na visão dela, ela não tinha remédio para essa infelicidade que ela sentia. E por isso que ela queria, né, acabar com a vida dela, morrer, enfim, sair dessa existência. E assim, é um livro, né, de fantasia, é um livro que aborda metafísica, é um livro que aborda vidas, né, mundos paralelos, vidas diferentes, aquele conceito de purgatório, né, digamos assim. Talvez seja um livro que às vezes passa despercebido, mas que traz muitos ensinamentos aí para a gente aprender a valorizar a nossa vida, aprender a fazer escolhas mais conscientes e aprender a olhar a vida com um olhar mais carinhoso, um olhar mais crítico até, mas no sentido de eu vejo dessa maneira, mas será que é dessa maneira mesmo? Ou será que eu posso enxergar isso ou essa situação de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira mais benéfica, né, para mim? Então, assim, se você tá triste aí por algum motivo, chateada, frustrada, sem esperança, acredite que todo mundo passa por isso, mas que você tenha força dentro de você para enxergar as coisas de maneiras diferentes. Eu espero que esse vídeo tenha te tocado, que faça você refletir um pouquinho mais sobre como você pode mudar a sua vida, como você pode enxergar as coisas de maneira diferente e fazer com que a sua existência seja mais leve. Já deixa seu like aqui nesse vídeo, né? Aquelas coisas todas de youtuber. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso definitivamente não vai ser um quadro recorrente, mas eu gostei bastante de dividir os insights com vocês. Então, me deixem aqui, quem já leu o livro, vamos discutir sobre. Quem não leu o livro, me conta se você gostou dos insights, se alguma coisa te tocou e vamos ser felizes. Vejo vocês na próxima. Beijo!